compaixão que um empreendedor tem que ter de si mesmo tem que ser o dobro de sua ambição. Quanto maior a ambição, maior a compaixão. Autocompaixão. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência, 7h47 da manhã. Eu já tenho a fórmula de lançamento, estou fazendo o lançamento, tenho uma pessoa que me ajuda, que também tem o seu curso, e estou indo para o 10º lançamento e ainda não fizemos o 6 em 7, né? E eu fico pensando, será que é o nicho? Será que é minha Roma? O que poderia estar assim, não ajustando muito? Ou se o processo é assim mesmo? O último lançamento, qual foi o resultado? Foi um clássico ou foi um semente? Foi clássico. Legal. Qual foi o resultado dele? Só para eu ter uma noção mais contextual. 87 87 o quê? mil. Nossa senhora. E eu sei que é montinho, montão, mas você botou quanto em anúncio? 12. E o seu anterior? Para ter uma noção. O anterior foi, a gente colocou 16 e veio 68. Não tá ruim também não, dá mais que a poupança. Sim. Não parece que é Roma, não. É porque é um processo, porque eu ensino biscoitos. Contexto é tudo, eu né? ensino biscoitos, né? Não. Biscoitos gourmets. Então, se fosse, você não faria 87 mil reais, que inclusive não é uma coisa muito ruim aí na Fafara. Eu sei que não é um 6 em 7, mas enfim. Então, eu descartaria essa Roma de cara, pelo seu resultado já comprovado. E agora tem outras 35 coisas que tem que dar uma olhadinha, né? Sim. E aí é a fórmula inteira. A audição. Uma coisa que eu falei muito, assim, se você fizesse a auditoria nesse último lançamento seu, por exemplo, e fizesse as 3 listas de coisas que você fez, daquilo que você não fez, daquilo que você fez mais ou menos. Sim. Você teria essa lista para mim? Ó, a gente tem uma percepção interna, né? Que com os lançamentos a gente vai aprendendo muito. Sim. Então, às vezes eu sinto que eu falo muita verdade para as minhas alunas. Inclusive, eu também, inclusive, viu? Eu falo muita verdade. Às vezes até eu pergunto 2 vezes como eu falo a verdade. E às vezes eu sou até um pouquinho mais verdadeiro do que eu gostaria que eu seria numa situação mais diplomática. A gente tem que ser, né? Senão a casa cai, né? Senão o negócio não se sustenta. Exato. Então assim, pensa num cara que fala a verdade também. Eu também falo. Bem, às vezes até mais direto do que a diplomacia me aconselharia. Então, eu acredito, talvez seja por falta dos Nutellas, que eu não faço Nutella. Ai, cara. Então, assim, é muito legal isso. É uma auditoria fina agora. Você está a 2 milímetros do 6 em 7. E eu falo 6 em 7 para mais. E geralmente eu vou te recomendar uma auditoria fina. E não vai ser fácil você auditar isso. Você vai ter que rever a fórmula com um contexto de isso eu faço, isso eu não faço, isso eu não faço mais ou menos. É essa auditoria fina que eu queria que você fizesse de cabo a rabo. Sim, acertar os pontos, né? Eu vou te falar, se eu fizer essa auditoria fina nos meus lançamentos, adivinha se eu não vou encontrar coisas. Eu vou encontrar. Até porque a auditoria, num segundo nível, não é tá grávida ou não tá grávida. Não é 0 a 1. No segundo nível tudo tem intensidade. A escassez tem intensidade, a reciprocidade tem intensidade. Você pode ser recíproco, não é? Eu sou recíproco, você não é recíproco. Tem diferença. Uma coisa é você levar o filho da esquina, o filho da vizinha para a escola, buscar ele na escola. É uma reciprocidade. Outra coisa é ele ficar 10 dias na sua casa para ela fazer uma viagem de lua de mel ou de romântica. Perdão, de lua de mel não, mas é romântica. É uma reciprocidade diferente. Então,
aqui, você vai, num segundo momento, daquilo que você não faz, você tem que arrumar esses parafusos. Chegou a hora. Sim, esses ajustes, né? Tem que arrumar esses ajustes. Eu sou crítica. Eu sou muito crítica, assim, com tudo. Né? E eu amo fazer live. Amo. Talvez seja por isso que eu tenho dificuldade do Nutella. Eu adoro fazer live. Eu já faço live desde 2016. Então, tá bom. Então, você não... Isso me dá um outro pontinho. Você não tem que fazer Nutella. É outra pessoa que tem que fazer para você. Uhum. Sim. Já tá num espaço que você tem um caixa para fazer isso. Sim. E não precisa nem ser contrato pessoas que sabem fazer Nutella, não. Pode ser, pega uma pessoa e treina ela para tirar as ideias do seu negócio. Isso não tem que ter formação para fazer isso. Sim. E você estava falando coisa aí, Érico, também que me chama muita atenção, quando você estava falando com as duas moças, sobre você contratar pessoas e confiar nessas pessoas, né? E dando aos poucos a chave do carro que você estava falando aí. E eu recentemente passei por um problema grande, que eu tinha uma pessoa que me ajudava, me fazia a coprodução, e essa pessoa me plagiou, botou o curso no Hotmart, e agora está usando o meu nome nas redes sociais. Então, isso está me estressando muito, sabe? Isso é coisa jurídica, quase, né? Sim. Plagiar o seu nome. Eu entendo isso, que deve estar roubando uma energia de tamanho, né? Nossa, demais. Demais. E com uma história que eu tive câncer de mama e depois montei o curso. Olha, isso tá assim, eu tô tendo que ficar calma. Muito triste. Muito triste isso. Mas vai dar certo. Essas pessoas que fazem as coisas erradas estão construindo uma casa de palha e eventualmente a audiência saca isso. Sim, sim. Tá bom? Então o universo, assim como você, tomando as providências cabíveis, e só não deixa ela entrar no seu emocional. Sim. Porque senão ela ganhou. Isso é verdade. Se ela conseguir te abalar emocionalmente, se ela conseguir te abalar emocionalmente por muito tempo, ela ganhou. Uhum. Aí você vai dar a vitória para ela. Tem que resolver, como você falou, juridicamente e... Calma, tomando as providências cabíveis, fazendo o que tem que ser feito. E, ao mesmo tempo, tocando seu barco para frente para ela não ganhar emocionalmente. Sim. Dito tudo isso, tem várias coisinhas que agora você já tem um dinheirinho que você não precisa... E aqui eu não estou falando de você contratar um funcionário interno mesmo. Uma pessoa que só trabalha para você. Sim. Com R$2.000 por mês, eu acredito que está mais que o suficiente para você achar no mercado pessoas que vão aprender e vão fazer esses Nutellas para você. Uhum. Sai daqui, grava um vídeo no Telegram, um áudio no Telegram, que é minha rotina, né? Ora, dali para frente, eu não faço meus Nutellas. Alguém faz para mim. Depois de um tempo eu fazia com eles, né? A gente vai pegando na mão, aí a pessoa vai ganhando responsabilidade, vai ganhando independência. Vai precisando de menos supervisão. E aí você vai fazendo o que tem que ser feito. Vai adicionando. Sim. Para ter muita gente. Exato. E você ter vida também, né? Como? E você ter vida também. Se você tá fazendo tudo na unha, só você vai perdendo vida, né? Vai perdendo tempo de pensar estrategicamente, pensar na sua arte, aquela coisa toda. Mas ela não precisa ser uma coprodução. Definitivamente, ela não tem que ter participação no faturamento. Ela tem que ter... É tipo a pessoa que faz a cozinha aqui nessa pousada onde eu tô. Ela não tem parte da pousada. O cara paga um salário, trata ela bem, tem um bom ambiente de trabalho, promove crescimento. Assim. A pessoa gosta de crescer. E ela ganha o salário dela e você é a empreendedora por trás. Sim. Toma um risco, né? O risco é seu. É uma coisa mais segura, né? É uma coisa mais empreendedora. A longo prazo. Porque senão vira um casamento. Sim. Até porque as pessoas mudam. Se essa pessoa decidir não estar mais eficiente, você pode substituir. E o fato de você ter pego uma pessoa do zero é muito bom. Sabe por quê? Porque você vai aprender a treinar ela.
e depois você vai aprender a treinar ela. Porque quando a gente nunca treina a treinar, você fica muito apegada com isso. Sim. Então, isso é muito importante no seu aprendizado. Eu aprendi a treinar meu braço direito. E é uma pessoa que vai fazer no começo de tudo. Não é só Nutella, não. Não faz de tudo. É Fazer verdade. de tudo, ela começa fazendo isso, aquilo, começa fazendo de tudo. Aí quando de tudo fica um pouco mais complicado, ela vai começar a ter um ajudante. Mas aqui, cara, você tá 2 milímetros do 6,7 mesmo. Sim, É só... Agora... você parar esse sábado e falar assim, vou fazer um processo de auditoria na minha própria empresa. No meu próprio processo. Então, você tem todos os processos ali catalogados. Você vai executar com um olhar mais clínico. Se eu faço, aí você vai criar no começo, 3 colunas. Se eu faço, se eu não faço, e se eu faço mais ou menos. No segundo momento, talvez, se eu puder ser um pouco mais avançadinho, e se eu faço, mas aqui eu posso melhorar. Se eu faço com a intensidade X, mas como é que eu posso fazer com uma intensidade Y? Sendo Y maior que X. Intensidade maior. Sim. E é isso que eu faria no seu lugar. Eu já estava pensando nisso, em ter pessoas mais próximas de mim, só trabalhando comigo. Isso é interessante. Só com você. Porque a pessoa demora um tempinho para conhecer o seu negócio. Sim. E se ela está fazendo isso para você e para mais outras pessoas, você fica um pouco... Ela não está pensando só no seu negócio, está pensando em vários. Ela tem menos eficiência. E isso não é bom, não. A ajudante é tipo... A gente já não está na época do freela, não. Sim. Já está na hora de contratar. Eu já tenho uma aluna que já está trabalhando comigo na área de suporte. É ótimo. Excelente. E você sabe como é que você treinou ela. Porque ela não deve ter começado a aprender suporte do seu negócio. Não tem faculdade de suporte do seu curso, né? Não. Não. E aí vai chegar uma hora que você vai se preparando. Aí você vai pegar uma outra área, outras áreas. No começo é uma pessoa mais outras áreas. Aí a primeira pode dar certo, pode dar errado, mas lembra, você está aprendendo a treinar. Vai chegar uma hora que você vai acertar a mão. Sim, verdade. E aí essas coisas você vai ter o papel de auditora. Auditora, cara, em 3 minutos eu consigo auditar o lançamento e ver, ó, isso aqui, gente, tem que fazer diferente, isso aqui tem que fazer melhor, isso aqui tem que fazer pior. E aí você vai começar a torcer porquinhas que estavam atrapalhando o motor. E quando o motor pega no tranco, ele pega. Ele desliza. Então a gente não fala bate 6 em 7, depois não é incomum de 100 mil para 200 mil. É estranho isso, né? Porque a gente está no mercado digital. No mercado digital isso não é incomum. Você constrói uma máquina, quiçá um mecanismo, né? Quiçá um processo. E quando ele deslancha, é que nem um motor, tá engastalhando, aí você tira aquela uma coisinha, ele deslancha. Mas agora é a hora de você estrategicamente entender. Aí você vai olhar, vai revisar. Isso é Nutella, muito tempo. Cara, chegou a hora de eu ter uma pessoa que faz Nutella, posta as minhas coisas, testa o carrinho antes de eu abrir, bota a página X no ar, toda a parte operacional. E quando a parte operacional sair cada vez mais de você, você vai começar a pensar mais estrategicamente. Mais tempo, né? É porque hoje eu terceirizo essa parte aí de página, de CPLs e de tráfego. Inclusive, a pessoa que faz o tráfego para mim é o Vini, que você entrevistou, acho que anteontem. Total. O Vinícius. Muito bom ele. Que bom que você encontrou uma pessoa boa. E ao mesmo tempo, eventualmente, eu queria trazer o tráfego para dentro da sua empresa. Eu contrato muitos consultores, mas eu mantenho a inteligência dentro da minha empresa. Sim. A inteligência do treinar e do fazer. Por quê? Porque aí você tem mais controle. Primeiro que você vai passar por um processo de ensinar isso vai te deixar menos dependente. Sim. É que você fala,
aprende, não depende. É assim, você já tá numa estruturinha boa. Sim. Porque vai que o Vini queira fazer outra coisa. É. E aí seu negócio fica nada, ele vai tentar passar isso para alguém, ou recomendar alguém, aquela coisa. Mas o melhor é você tomar a empreendedora mesmo. As coisas que são fundamentais têm que estar dentro da empresa. As coisas que não são fundamentais não tem que estar dentro da empresa. Tipo, talvez a sua contabilidade não chega, não tá a hora de você ter um contador dentro da sua empresa. Então, dependendo do tamanho vai ficar. Você quer ter um contador que só pense em você? Dependendo não. Mas o tráfego, a sua estratégia, os Nutellas, isso eu sugiro completamente. Senão é uma casinha de 3 porquinhos de madeira. Nem de palha, de madeira. Sim. Aí você vai trazendo devagar essa inteligência para dentro. Não precisa ser em 1 ano, 2 anos. Você quer estrategicamente trazer o que é fundamental dentro do seu controle. Para mim. E, cara, é 2 milímetros. Agora você tá 2 milímetros. Não só do 6 em 7. Que depois que você fizer, você vai ficar feliz, vai ganhar uma plaquinha, vai lá. E sabe, e a primeira vez que eu falei com você, Érico, foi lá em fevereiro do ano passado, no Clubhouse. Eu nem sei se existe mais essa rede. Não, E aí, também não. Eu estava na dúvida que eu tenho o meu site, minha página Cozinha Tudo, né? E aí eu falava, Érico, não sei o que eu ensino, porque eu sei fazer arroz, eu sei fazer bolo, eu sei fazer isso. Aí você perguntou para mim, mas o que você fez e ganhou muito dinheiro? Aí eu falei, biscoito. Mas aí eu ficava assim, mas eu vou dar minhas receitas de biscoito? Aí você tem que fazer isso, tem que ter um nicho do nicho. Aí foi aí que eu tomei a decisão. É um nicho muito bom. Eu sei disso porque eu tenho uma faixa preta que vende biscoito. Ou bolacha, que algumas pessoas chamam de bolacha. E os biscoitos que eu ensino é faixa sem glúten. Preta. Faixa preta. Faz mais de 2 sem meses glúten, são biscoitos saudáveis. Conheço pessoalmente e entrevistei. Sim. Então, não é um nicho, não é Roma. Agora a gente está no ajuste fino. E aí vai demandar um pouquinho de intensidade, rever a forma, um pouquinho de humildade. Sim. Um pouquinho de auto-perdão também. A gente vai... Quando você vê o que você deixou de fazer, vai começar a se flagelar. As pessoas que são críticas, como você declarou agora, tem que dar um pouco disso também. Em inglês chama self-compassion. Tem uma coisa que... Tem uma frase que eu tenho uma consultora e ela tá com a gente há 4 anos. Eu acho que esse é o 4º ano. 3 a 4 anos. E ela fala assim, que a compaixão que um empreendedor tem que ter de si mesmo tem que ser o dobro de sua ambição. Quanto maior a ambição, maior a compaixão. Sim. Autocompaixão. Verdade. Eu falo isso para as minhas alunas também, porque elas às vezes falam, eu fiz isso, fiz aquilo, não dei certo. Eu falei, se perdoem, começa daqui para frente. Autocompaixão. Porque a gente, nessa falta de... Às vezes a gente até tem a virtuosidade de conseguir perdoar outras pessoas, mas a gente não perdoa a gente. Não perdoa os erros que fizemos, que foram erros crassos, erros... E a gente fica se rebatendo nesses erros por muito tempo. Eu caio nisso o tempo inteiro. Por isso que eu tô com ela há 4 anos, essa profissional. E a gente fala uma vez por semana. E vez após vez eu caio nessa mesma cilada. Sim. Às vezes eu tenho até autocompaixão, não sou um cara virtuoso não, tá? Mas às vezes eu sou mais permissivo com as outras pessoas. Permissivos eu tenho a capacidade de perdão maior com outras pessoas que perdão comigo mesmo. Isso é comum. Como é que eu não vi isso acontecendo? Como é que eu deixei essa pessoa se aproximar de mim? Como é que eu não vi essa pessoa roubando meu negócio e me plagiando? Como é que eu não vi isso acontecer? Tava na cara que ela fazia isso. Como eu não tive como é que eu não escutei o fulano e o ciclano me avisando? Érico, cuidado com essa pessoa. E eu passo muito tempo assim. Sim. E esse tempo, esse espaço mental me tira do meu jogo.
o auto-perdão é muito difícil para o empreendedor. Como é que eu não vi isso acontecendo? Meu Deus, agora eu vou ter que passar 3 anos fazendo isso, que eu não precisava passar. Como é que eu não vi isso antes? As pessoas me avisaram. Eu não vi. E a gente fica isso na gente, né? No travesseiro, no espelho. Sim. Passa, às vezes, 70% do nosso tempo que devia estar pensando no ajuste fino aqui e ali, a gente está pensando no passado. Que pessoa estranha. Que pessoa... Eu ia falar uma palavra. Que pessoa... Que filho da... Complete a frase. E às vezes a gente fica muito nisso. Como é que eu não vi isso antes? Pois é. Uma pessoa que a gente ensinou fórmula, porque não tinha fórmula, fez tudo, frequentava a nossa casa e de repente faz uma coisa dessa, dói. A gente se sente roubada, como invadida. É estranho. É muito estranho. É estranho. O sentimento negativo, ele é um câncer dentro da gente. E vai chegar uma hora que você vai ter que olhar no espelho e falar assim, eu te perdoo. De verdade, por ter deixado isso acontecer. E tem uma coisa ainda maior, que é um próximo nível disso, o que o universo, ou Deus, dependendo do que você acredita, está querendo me dizer com essa situação? Porque ele, o universo ou Deus, fala certo por linhas tortas. Sim, se você acredita nisso. Então, cara, o que ele está querendo? O que ele está gritando para mim? Porque ele não fala, assim, o universo ou Deus, a maioria das pessoas não fala com palavras, né? Pelo menos não comigo. Ele fala com... acontecimentos, né? Ele fala com acontecimentos. O que ele está me dizendo? Eu acredito que nada acontece por acaso, eu acredito que tudo foi escrito por ele. O universo ou Deus. Eu falo, por que ele escreveu isso? Será que ele está querendo me dizer alguma coisa? Será que ele fez isso para me evitar um problema maior ali na frente? Será que ele não deu uma... Será que isso, na verdade, não é um problema? É uma solução? Sim. Será que ele não... Sabe, às vezes a gente... Sabe, o pneu do carro fura e aí a gente fica chateado porque estragou a viagem, mas ali na frente uma ponte caiu. Sim. Eu perdi... Quantas pessoas não tiveram essa história? Perdi o avião e o avião caiu. Sim. E a gente ficou chateado por perder o avião. Quando eu perco o avião, metaforicamente, eu falo, cara, o que o universo está dizendo para mim? Por que ele fez isso para mim? E eu falo, será que ele não está querendo me dizer que agora é a hora de... No final das contas, eu acredito que ele quer que a gente cresça. Sim, sempre que é o melhor. Eu também acredito super nisso. Eu acredito. Apesar do que o jeito que ele mostra isso pra gente não é óbvio para nós, pro nosso entendimento mais limitado da coisa. Mas começa com perdão. Tem uma coisa que você fala muito que eu gosto e é verdade, é na dificuldade que ocorrem as grandes mudanças. Então, de repente, está na hora de eu dar uma mudada. Ninguém muda, tipo, fala assim, time que está ganhando não se mexe, né? Tem aquela... E de repente ele mandou. Para muita gente ele fez isso através do Covid. Que é uma desgraça do ponto de vista catastrofal. Vidas foram perdidas, pessoas perderam negócios. E para algumas pessoas não se perdoaram ainda. E, cara, o que ele quis dizer com aquilo? Porque você considera que ele tem o poder de tudo, né? Sim. Ele disse alguma coisa. É verdade, Ele botou isso no meu caminho e às vezes eu tô achando que é o diabo que tá lá, mas na verdade não era Deus. Ou o universo, ou a força boa, a força ruim, né? Entendi. Eu acredito muito nisso. E por vezes demora, aí a gente chega no horário, eu olho no espelho e perdoo. Falo assim, tá perdoado. Acabou. Foi. É bem isso. É hora de você aprender um outro jeito de fazer isso. É hora de você fazer isso vai contribuir para a casinha dos 3 porquinhos de tijolos. Sim. Nossa, clareou bastante agora a minha cabeça. Essa sua percepção aí, essa sua fala aí de mudar e por outra forma. E eu vou te falar, eu passo por isso o tempo inteiro. Sim. Eu tenho até ajuda profissional com isso. Faço terapia.
Sim. Plágio, né? É muito, muito triste isso. O trabalho todo que a gente constrói, criatividade, chega um, quer vender por R$ 100. Total. Terrível. Mas é o que você Mas falou. mas ao mesmo tempo o universo, do mesmo jeito que toma conta da gente, toma conta dessas pessoas também. Sim. Mas não sou eu. Isso eu deixo nas mãos dele. Uhum. Eu vou seguir fazendo as minhas, que está no meu poder, que está no meu controle. Tem um livro muito legal que chama O Antifrágil. Já ouviu falar desse livro? Não. Um pouco mais técnico, não é desenvolvimento pessoal, mas ele é muito técnico-científico. De um cara que chama Nicholas Taleb. Ele falou que tem 3 tipos de substâncias. A frágil é aquela que quando bate, quebra. Uhum. Tem a dura, que quando bate, não quebra. Sim. Mas tem a terceira substância. A terceira substância é a antifrágil. Aquela que quando mais bate, mais forte fica. Uhum. Então, tem pessoas que são antifrágeis. Tem as pessoas que são duras, aguentam. Mas não é aí que você quer ser. Você não quer só aguentar o tranco. Você quer prosperar quanto mais te baterem. Sim. Então a antifrágil me bateu, me bate mais para você ver. Eu vou crescer mais forte. Sim. É, porque a gente fica com aquela vontade dentro, assim, eu vou fazer o melhor agora. É o antifrágil. Esse livro até existe, ele é muito legal e ele fala isso em várias coisas na vida. Não só a gente, mas eu de tempos em tempos eu olho e falo assim, o que eu vou ser? Eu vou ser o frágil que vai ficar quebrado, remoendo. Ela entrou dentro de mim e agora tá lá. Eu vou ser o duro que vai simplesmente ter um escudo invisível que ele não me afeta. Ou eu vou ser o antifrágil, eu vou usar aquilo como combustível para crescer ainda mais, para ficar melhor. O antifrágil é sempre o que ganha. Sim. É mais que o duro. É mais que o duro, ele vê aquilo como uma oportunidade. É o clássico pessoa que fala assim, o problema é a solução, né? Aquela frase mais... O problema é a solução, o obstáculo é o caminho. E aqui é uma coisa de que empreendedor, quando o empreendedor desenvolve o músculo antifrágil dele, ninguém segura ele, porque quanto mais baterem nele, mais ele prospera. Eu tenho um pouco disso também dentro de mim. Quanto mais ficam questionando, eu falo, vou criar mais coisa, vou fazer mais coisa, e é verdade. Esse tal me bate para você ver. Eu vou ficar mais forte. É o clássico jogador que quanto mais vaiado, melhor joga. Cristiano Ronaldo. Clássico, né? O Michael Jordan também. Reza a lenda que o Michael Jordan, quando ninguém vaiava ele ficava apurriando os outros jogadores lá no meio da quadra, xingando a mãe, o capeta. Não sei se ele fazia isso, mas reza a lenda que ele ficava apurriando os caras para os caras xingarem ele. Porque ele sabia que quando ele era xingado, vaiado, bulinado, ele jogava melhor. Sim. E você está falando uma coisa aí de universo. Olha só o que o universo me trouxe. Eu ter a oportunidade de falar com Érico Rocha. Olha só. Né? Não é? Não é? Olha só que coisa. Esse meu sentimento que eu estou tendo agora, que aconteceu uma coisa ruim, e o universo trouxe isso para mim. Quantas pessoas queriam estar aqui no meu lugar, conversando com... Pois que legal. Então, a gente tem que agradecer as coisas. Mas eu acho que é difícil você convencer e ir para esse novo passo do antifrágil sem o auto-perdão. Sim. Sim. E o auto-perdão eu faço ele verbalmente no espelho. Olho pro espelho, relaxo, eu perdoo a pessoa por trás que eu tô olhando para ela. E eu perdoo mesmo. Quando eu perdoo, assim, tem uma coisa que eu faço que quando eu perdoo, eu perdoo. Eu não meio perdoo. Quando eu perdoo, tá perdoado. Não tem, mas remover no passado, não. Quando eu perdoo tantas pessoas ao meu redor, quando eu perdoo, tá perdoado. Eu não volto atrás do meu perdão, não. Eu não perdoo para inglês ver. Eu não perdoo porque a coisa é certa a se fazer. Quando eu perdoo, quando eu não perdoo, também não perdoo, não.
Mas se eu perdoar, se eu sair da minha visão, você tá perdoado, tá perdoado. Afinal, se ele perdoa coisas piores que isso, quem sou eu para não perdoar? Mas não perdoe porque é a coisa certa de se fazer, ou porque alguém fala que se você não perdoar, você não vai progredir na vida. Não, se você for perdoar, acabou, tá perdoado. Foi. É perdoar de dentro mesmo. Perdoar de dentro.